dia ou boa tarde. Aqui quem vos fala é o irmão Wagner. Eu gostaria de deixar uma palavra da parte de Deus para você que me ouve nesse dia, ou nessa tarde, ou nessa noite. Quero falar acerca de ansiedade. Através da Bíblia eu quero falar acerca de ansiedade. De repente você que anda ansioso, ansiosa, não sabe o que fazer para acabar com essa ansiedade, a palavra de Deus te dá dicas sobre isso. Eu quero começar falando sobre isso através do livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Eu vou estar lendo em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graça. Então a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graça. Então a palavra de Deus nos ensina: não andeis ansioso de coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ou seja, você tem que se chegar a Deus através da oração, fazer a Deus petições, como a palavra de Deus nos ensina, porque as nossas petições têm que ser conhecidas diante de Deus, como está dizendo na palavra de Deus. Como? Pela oração e pela súplica. Ou seja, se você tem algo a pedir a Deus, você tem que fazer isso através da oração e através da súplica, com ação de graça. Ou seja, você orar e agradecer a Deus por aquilo que você pediu. Então não tem necessidade de você andar ansioso ou você andar ansiosa, porque a palavra de Deus diz que não é para nós andar ansioso de coisa alguma, mas é para nós fazer conhecida diante de Deus as nossas petições, os nossos pedidos. Como? Através da oração e súplica, com ação de graça. Você orou, pediu e agradeceu. E o que vai acontecer? Logo após você orar, logo após você fazer conhecidas as suas petições através de oração e súplica com ação de graça, o que vai acontecer? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quer dizer, você não vai ficar mais ansioso ou ansiosa, preocupado, com aquela ansiedade desmoderada. Você não vai ficar dessa maneira, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente. Isso aqui é muito importante. Nós temos que considerar isso, porque isso aqui é muito importante. Porque hoje em dia nós vemos pessoas que não têm o seu coração e não têm a sua mente guardada por Deus, e vive atribulado, com ansiedade, com depressão. Muitos até se matam, justamente por não ter essa paz, guardando o seu coração e a sua mente. Mas a palavra de Deus nesse dia nos ensina que nós temos que fazer ser conhecida diante de Deus as nossas petições, pela oração e súplica com ação de graça. E logo após nós fazermos isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente. É importante nós ter a nossa mente e o nosso coração guardado por Deus em Cristo Jesus, porque a nossa mente e o nosso coração vai ser guardado em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Nos tempos que estamos vivendo, é importante você ter a sua mente e seu coração guardado em Cristo Jesus, porque o nosso inimigo, o diabo, o adversário das nossas almas, ele anda bramando como um leão, procurando quem tragar. Ele quer corromper a nossa mente de alguma forma, quer nos prejudicar de alguma maneira. E se nós não tivermos a nossa mente guardada por Deus em Cristo Jesus, e o nosso coração também, nós vamos ficar ansiosos, vamos ficar com depressão, igual muitas pessoas ficam com depressão, ficam ansiosas demais, acabam ficando com depressão. Muitos até se matam porque não aguentam, né, a perturbação na mente.
por causa da dificuldade, o problema que está passando, vivenciando, aí o inimigo aproveita essa oportunidade para tribular a mente da pessoa. E muitas pessoas acabam ficando deprimidas, né? Então é importante nós termos nossa mente e o nosso coração guardado em Deus, guardado por Deus em Cristo Jesus. Nós temos que informar para Deus o que está na nossa mente. Não é para guardar para você. Você tem que informar para Deus o que está na sua mente, através das petições. Você não pode ficar guardando. Informa para Deus o que está na sua mente. Não tem necessidade de você ficar ansiosa. O que você tem que fazer é informar para Deus o que está na sua mente. Quero continuar lendo também em Mateus capítulo 6, versículo de número 31. Mateus 6, versículo de número 31. Diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Tá vendo? Tá dizendo bem claro. Portanto, não vos inquieteis, não fiquem quietos, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não é para você ficar preocupado com essas coisas, ansiosos com essas coisas, como está dizendo na palavra de Deus. Versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe que você necessita de vestuário, de alimento, então não é para você ficar inquieto. O que você tem que fazer é contar para Deus, é orar, é pedir. Ele sabe, mas Ele quer ouvir você pedindo a Ele. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Então, você muitas das vezes já sofre antecipado. Você tem que viver o hoje, né? Porque a Bíblia diz bem claro: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não fica preocupado com o que vai vir amanhã, o que você vai fazer amanhã. Não fica ansioso, não fica inquieto, como diz a palavra de Deus. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você necessita, então não tem necessidade de você ficar ansioso, ansiosa, inquieto, inquieta, né? Vive o dia de hoje. Tem pessoa que é tão ansiosa que não consegue nem viver o dia atual dela. Ela já está sofrendo antecipadamente, preocupada com o dia da manhã. Ela não consegue viver. Ela já está preocupada com o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a um ano. Ela não vive o agora, o hoje. Ela já está vivendo o amanhã, antes mesmo do amanhã acontecer. E a Bíblia fala: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Então você não tem que ficar inquieto com o dia de amanhã, com o mês que vai vir, ou com o ano que vai vir. Você tem que viver o hoje, o agora. Muitas pessoas não conseguem viver o hoje, não conseguem viver o agora. Por causa de quê? Por causa da ansiedade. Vive atribulada, vive sendo amargurada, mal-humorada, não consegue viver o hoje. Não é uma pessoa feliz, é uma pessoa triste, cabisbaixa. É uma pessoa depressiva, porque não consegue viver o agora, o hoje. Vive preocupado com o que vai acontecer daqui a uma hora, daqui a um minuto, daqui a um mês, um ano. Mas a Bíblia nos fala que não pode ser desta maneira. Está dizendo bem claro: não vos inquieteis. Não podemos ficar inquietos, deixar de viver por causa das coisas materiais, pensando nas coisas materiais, pensando no que necessitamos. É o que está dizendo a palavra de Deus. E quero continuar ainda em Mateus 6, 27 e 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Por acaso o lírio do campo é mais importante do que você? Por acaso foi por causa dos lírios do campo que Jesus morreu na cruz? Foi pelas aves do céu, por causa das aves do céu, que não trabalham, não semeiam, não fiam, como diz a palavra? Claro que não. A Bíblia fala que nem Salomão se vestiu tão bem como os lírios do campo, que são ervas.
Hoje está bonita, amanhã é juntado e lançado no fogo. Nem Salomão, que era rei, se vestiu tão bem como as ervas do campo. Se Deus cuida tão bem das ervas do campo, quanto mais de você, quanto mais de mim, que ele morreu na cruz foi por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós. É o que a Bíblia diz. Então você é muito mais importante. Mas você quer ficar andando ansioso, você quer ficar andando ansiosa. A Bíblia nos ensina que não pode ser dessa maneira. A Bíblia fala, observai, no versículo 26, observai as aves do céu. Observa as aves do céu para você ver, falta alguma coisa para elas? Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Você não vale muito mais do que as aves? Você não vale muito mais do que o lírio do campo? Então por que você está ansioso? Por que você está ansiosa? Sabe o que acontece? Muitas das vezes esquecemos de olhar para a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz, olhai para as aves do céu, olha para a natureza, aprenda com a natureza. Porque as aves não trabalham, não semeiam, não fiam, não colhem celeiro, mas Deus cuida delas, Deus sustenta elas. Então por que você é tão ansioso? Por que você é tão ansiosa? Sabe o que está faltando em você? Confiança, fé em Deus, confiança no que Deus diz através da sua palavra. Essa é a maneira de você deixar de ser ansioso, ansiosa. Parar de ficar se preocupando com aquilo que está te faltando, com aquilo que você está necessitando e começar a focar no que Deus diz através da sua palavra, dizendo melhor. Então, vamos ler ainda em Salmos 94, versículo 19. Salmo 94, versículo de número 19. Salmo 94, 19. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Aqui Davi está falando, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam. Às vezes as pessoas estão se multiplicando o cuidado da vida dentro dela. Mas Davi fala, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Quer dizer, ele tinha muitos cuidados acumulados dentro dele. Mas ele diz que as consolações de Deus alegrava a alma dele. Ou seja, por mais que tinha preocupações na vida de Davi, ele tinha Deus, ele confiava em Deus. E o que acontecia? As consolações de Deus alegravam a alma dele. Ele não era uma pessoa amargurada de espírito. Ele tinha cuidado, tinha preocupação sim, mas não é aquele cuidado desmoderado, né? Fora do comum. Ele tinha sim preocupações, só que ele diz que as consolações de Deus alegrava a alma dele, porque ele confiava em Deus. Quando você confia em Deus, por mais que você tenha preocupações, essas preocupações não vai tomar conta da tua vida, do teu coração. Não vai fazer de você uma pessoa amargurada, porque as consolações de Deus vai estar te alegrando. Isso é quando você confia em Deus, como Davi confiava. Vamos ler ainda em Salmo 73, versículo de número 1. Salmo 73, versículo de número 1 adiante. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que desviasse os meus passos. Isso é Asaf falando. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partiram da necessidade dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desbocam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito,
inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Isso aqui é Asaf falando. Ele observou a prosperidade dos ímpios, né? Viu que os ímpios prosperavam, nada de ruim, nada de mal acontecia com eles. Eles prosperavam, tinha fartura, tinha prosperidade. Aí agora ele vem dizendo aqui no versículo 13: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei a mão na inocência. Quer dizer, ele quase se desviou, Asaf, por observar a prosperidade do ímpio. Ele quase se desviou. Aqui no versículo de número 2 diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Quer dizer, pouco faltou para que Asaf desviasse o seu passo. Por causa de quê? Por causa da prosperidade do ímpio. Ele começou a observar aquilo ali. Ele, sendo servo de Deus, se purificava, se santificava e não tinha o que os ímpios tinham. Os ímpios prosperavam, faziam mal e prosperavam. Falavam mal contra Deus e prosperavam. Era ímpio, né? Fazia aquilo que desagradava a Deus e prosperava, tinha vida boa. Aí ele fala que quase se desviou. Faltou pouco para ele se desviar. Por causa disso, por observar a prosperidade do ímpio. Aí aqui no versículo 13 ele fala: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Quer dizer que foi inútil. Ele está dizendo que tudo que ele fez foi inútil. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Olha aí, chegou ao ponto de pensar assim, que inutilmente ele conservou puro o coração e lavou a mão na inocência. Versículo 14: pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Quer dizer, isso ele está refletindo, ele não chegou a falar. Isso está na mente dele, ele está refletindo. Tanto que no versículo 15 ele fala: se eu pensar em falar tais palavras, aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesado tarefa. Olha o que ele diz: em só refletir para compreender o que acontecia, os ímpios prosperam, faz o mal e prospera. Aí ele fala: em só refletir para compreender isto, achei pesada a tarefa para mim. Em só refletir, ele achou tarefa pesada para ele. O porquê o ímpio prosperava, fazia o mal e prosperava. Em só refletir porque isso acontecia, ele achou tarefa pesada para ele diz. Isso fez quase ele desviar. Faltou pouco. Versículo 17: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Diz no 18: tu certamente os põe em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Aí ele diz aqui, quando ele entrou no santuário de Deus, ele entendeu. Ele atinou para o fim deles. Ele entendeu, né? Ele entendeu o fim deles. Podia fazer o mal e prosperar, mas o fim deles não ia ser um fim bom. Então ele percebeu, ele entendeu isso quando ele entrou no santuário de Deus. Porque até então ele estava se martirizando. Os pensamentos dele estavam golpeando ele. Por que os ímpios prosperam? E ele quase se desviou por causa disso. Chegou ao ponto de pensar que em vão ele tinha purificado o coração dele. Em vão, né? Ele conservou o coração puro e lavou a mão na inocência. Ele chegou ao ponto de pensar que em vão ele conservou o coração puro e lavou a mão na inocência, né? Então tinha um conflito na mente de Asaf. Tinha um conflito na mente dele. Depende de você que me ouve, também tem um conflito na sua mente também, né? Na mente de Asaf tinha um conflito. E que conflito era esse? Por que os ímpios prosperavam? Faziam mal e prosperavam. Os olhos deles saltavam da gordura, eles tinham prosperidade, né? Faziam mal e tinham prosperidade. A boca deles desbocava para o mal e eles tinham prosperidade. E aí? Tinha um conflito na mente de Asaf. E por causa desse conflito, ele quase se desviou. Ele mesmo fala na palavra de Deus. Por causa desse conflito, ele quase se desviou. Tem muitas pessoas que têm conflito na mente. Se você não resolver esse conflito que está na sua mente, como Asaf resolveu o conflito que estava na mente dele, você pode se desviar da presença de Deus. Você pode se prejudicar muito.
Então nós temos que resolver os conflitos que tem na nossa mente. Como Asaf, quando ele entrou no santuário, esse conflito na mente dele foi resolvido. Quando ele entrou no santuário, ele entendeu o fim dos ímpios. Então o conflito que tinha na mente dele foi resolvido. Ele não pensava mais daquela maneira daí em diante. Então se você tem um conflito na sua mente, você tem que resolver esse conflito, né? Como Asaf resolveu. Vamos ler ainda em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 30. Como? Como nós vamos resolver o conflito na nossa mente? Como? Vamos ver na palavra de Deus o que a Bíblia fala. Como? Vamos resolver o conflito na nossa mente. Mateus 11, versículo de número 28. 11 e 28. Diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o que você tem que fazer é resolver o conflito que está na sua mente. Como? Já chegando até Deus. Descarregando a sua mente diante de Deus. Isso que você tem que fazer. Não deixe a sua mente ficar sobrecarregada. Descarregue a sua mente. Resolva esse conflito que está na sua mente. Jesus convida: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregada. Tua mente está sobrecarregada? Você está cansado? Está cansada? A sua mente está sobrecarregada? Olha o que Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está vendo? Você tem que vir até Ele para se descarregar. Ele vai te aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que você tem que fazer é resolver esse conflito na sua mente de uma vez por toda. Porque senão você vai ser prejudicado e prejudicada. Como Asaf resolveu, você tem que resolver. Como? Vindo até Jesus e descarregando a sua mente. Essa é a maneira. Se você está sobrecarregado, o único que pode te ajudar a tirar essa carga pesada da sua mente, do seu coração, da sua vida, é Jesus. Tanto que Ele convida: vinde a mim todo que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tem coisa que você não vai conseguir se aliviar sozinha, não. Tem problema que você não vai conseguir resolver sozinho. Por isso que Jesus convida. Está pesado? Vem até Ele, e Ele vai te ajudar. Essa mensagem eu vou continuar ela em uma outra hora. Mas antes de encerrar essa parte, eu gostaria de dizer para você que a maneira de ver e pensar interfere na sua vida. Eu vou continuar daí em diante. Vou estar falando sobre saúde mental também daí em diante, tá? Porque às vezes a pessoa está ansiosa demais, às vezes a pessoa tem até uma saúde física boa, mas a saúde mental dela não está boa. Se a tua mente não está legal, você não está com a saúde mental boa. Tudo é um equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Não é só a saúde física que tem que estar boa, a emocional também. E eu vou entrar nisso também através dessa palavra. Então eu peço a você para assistir a continuação desse vídeo. É apenas a introdução, essa palavra, para mim entrar onde eu quero. E eu vou terminar esse vídeo, essa parte, dizendo para você que a maneira de você ver e pensar interfere na sua vida. Presta atenção nisso. A maneira de você ver e pensar interfere na sua vida. Ah, onde você me prova isso? Na Bíblia. Eu comecei a introdução e a própria introdução prova. Asaf começou a ver, perceber, começou a ficar fixado, olhando fixamente para a prosperidade do ímpio. E isso estava interferindo na vida dele. Estava ou não estava? Estava ou não estava interferindo na vida de Asaf? Claro que estava interferindo na vida dele. Estava interferindo, dizendo melhor, na vida dele. Porque ele começou a fixar na prosperidade do ímpio, né? E isso acabou quase fazendo ele se desviar. Então a maneira de você ver e pensar pode interferir na sua vida. Eu vou continuar daí em diante. Foi apenas a introdução e peço a você que você continue assistindo, que aqui nós vamos falar sobre ansiedade controlada, ansiedade moderada, e tudo isso abordando a palavra de Deus. Não vou estar usando somente a ciência, né? Vou estar falando também, mostrando na palavra de Deus, tá? Então continue assistindo esse vídeo, que eu tenho certeza que vai fazer bem para a sua vida. Muito obrigado por assistir.